Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Pare e pense pra onde estás indo. Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. As guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar. Esfriou em toda a terra, a humanidade a chorar. Está chegando a trombeta a tocar. Guarda o que tens na tua coroa, ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama a santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno. Vigia por onde está se ferido e os teus olhos vê. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Jesus voltando. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os seus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifique. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama a santidade. A igreja se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno. Vigia por onde estás indo e os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Então não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Por onde estás indo e os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Então não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Jesus voltando.
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de quinta-feira. Sejam bem-vindos todos. Tivemos a primeira chamada e agora o pastor Gênesis está aqui ao vivo para falar com vocês, orar por todos os pedidos que já passaram aí, né? Está aí o nosso irmã Elzira, irmão Osias. Estamos orando pela nossa irmã Jovita, amém, queridos? E orando por todos que estão nos pedindo a oração, né? Então nós vamos já iniciar com a nossa oração, pedindo as mãos do Pai sobre esta programação, não é? Estivemos assim um pouco reservados por causa do resfriado, mas graças a Deus já estamos atravessando o período pior e agora já estou me sentindo bem melhor. Por isso estou aqui para fazer o programa com vocês hoje, amém? Louvado Deus. Então nós vamos orar, depois nós vamos ter, já está o Júnior Domingos de França, a paz do Senhor. Bem-vindo, Júnior, agora membros da mesma obra, né? Michele está aí, bem-vindo, Michele, Deus abençoe. É um prazer enorme, olha, vamos estar juntos lá na Assembleia Geral, estou falando pela fé. Maria Prado, a paz do Senhor, bem-vinda, bem-vindo todos. Hoje o nosso culto da sede foi suspenso, porque enchentes impediram que os nossos obreiros chegassem a tempo, então nós suspendemos o culto da sede hoje, então não estranhe. Não é? Mas o pastor Gênesis está aqui para trazer a palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém, querido? Vamos orar e depois nós já vamos estar lendo o texto da palavra e cantar um hino e depois já vamos estar falando do assunto, né? Amém, querido Júnior Domingos, um abraço para você e para toda a família. Fiquei muito feliz do seu recebimento lá na igreja do nosso pastor Efraim, não é? Graças a Deus por isso, é a nossa igreja, amém? Seja bem-vindo mesmo. Já estávamos juntos, né? Mas agora estamos mais próximos ainda. Deus abençoe. Amém? Márcia Cristina, bem-vinda. Deus abençoe. Foi belo hino, né? Aquele hino já é o tema da nossa mensagem, né? Amém, queridos? Então vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia de paz que nos concedestes. Aqui estamos, Senhor, agradecendo-te pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido. E agora, Pai, queremos orar pelo nosso caderno de oração, todos os pedidos que ali estão colocados, muitos outros que não estão ali, ó Pai, mas que o Senhor conhece, como aqueles que ainda vão entrar nesta live, alguns pedidos, porque, Senhor, muitos enfermos estão, ó Deus, no nosso meio, como dos nossos ouvintes também, mas nós queremos entregar todos nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção, Pai, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, ó Pai, queremos entregar nas tuas mãos também a nossa nação brasileira, os nossos governantes, Senhor, os nossos médicos. Mais uma vez a pandemia assinala a necessidade de um socorro divino também, Pai, porque os homens fazem o que está no seu alcance, que é muito limitado em relação ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Pai. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão. Abençoa os teus filhos que já estão conosco nesta live, outros que estarão conosco pela manhã, como uma mensagem matutina. Quero estar orando pelo pastor Oérgio, dessa vez também ele precisa da tua intervenção, ó Pai.
Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Muito obrigado. Agora fica conosco. Nós oramos assim com ação de graças e em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Abra sua Bíblia aí, que depois nós vamos cantar, que os louvores vão estar tudo como a nossa irmã Márcia Cristina apresentou louvor, já tratando do nosso assunto. Amém? Eu quero ler com vocês, depois eu vou meditar um pouco nesse capítulo 21 e 24 de Mateus e 21 de Lucas, não é? Que fala exatamente sobre o sermão profético, o princípio de dores, sobretudo a partir do versículo 5. E eu vou estar como tema desta noite, se eu não conseguir passar tudo nessa quinta, eu completo na próxima, mas vou tentar passar tudo para vocês. Está aqui Lucas 21, 34 a 36, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Amém, queridos? Abre agora o seu cantor cristão no hino de número 114 e nós vamos estar agora adorando o Senhor com este louvor. 114 do cantor cristão. Amém? Esse é o nosso louvor. Glória a Deus. 114 do cantor cristão. Medite bem no que você vai cantar, que nós vamos estar falando sobre este assunto.
trombeta ecoar. Aleluia, glória a Deus. Cristo nas nuvens estiver. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ora sim, ora bem, Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Jesus, ó Senhor, vem depressa, venha a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo ao mesmo raiar desse dia de paz. Glória a Deus. Ah, que dia fastoso esse dia de ser. Aleluia, Jesus, almejamos, Pai. Glória a Deus. Quando Cristo nas nuvens estiver de descer, para sim entre nós habitar. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor, irmãos. Louvamos ao Senhor, sonhamos, não é? Com esse dia, glória a Deus, quando nós lemos no capítulo 3 de 2 de Pedro, né? Estou fazendo uma introdução, amados, porque de fato é muita glória, não é? No capítulo 3 de 2 de Pedro, no versículo 9, diz assim, né? Até eu vou ler um pouquinho antes, porque fala sobre que vão aparecer escarnecedores, né? Falando, onde é que está a promessa, né? Está aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, queridos? O projeto de Deus, no coração de Deus, não é que nenhum, mas nenhum mesmo pereça. Ele veio, o seu amor é abrangente, não é? Ele veio salvar o mundo. E quando fala o mundo, refere-se exatamente à humanidade, não é? A humanidade que está perdida, mas que o Senhor deseja salvá-la, não é? E por que ele deseja salvá-la? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. No coração do nosso Deus está o desejo de salvar toda a criatura. Anita Oliveira, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Louvado é o nome do Senhor. Mas vamos ao nosso tema, ao nosso texto de hoje, não é? Que essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para meditar com vocês. E é o texto que nós já lemos inicial, olhai por vós. Como os crentes precisam de estar despertados, não é? Porque uma das estratégias de Satanás é dar um jeito de nós nos distrairmos, não é? Com as suas ofertas, com as suas armadilhas, e tirarmos os olhos do Senhor. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque o dia do Senhor virá. O tempo está marcado não pelos homens, mas por Deus. É Deus que tem a data, está lá na agenda dele, porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Então vem a palavra, vigiai, pois, em todo tempo, não é? Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu quero ler para vocês também Mateus 24, 1 a 3, diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse,
Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Lá no Monte das Oliveiras, ele tinha os seus particulares com os seus discípulos, não é? Então está aqui, assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal virá a tua vinda e a consumação do século? Um anseio do coração deles. Eles aprenderam tanto, viram tantas maravilhas do Senhor. Que sinal haverá? Os discípulos queriam saber o que indicaria tal desastre, quando lhes ocorreria. Está aí Andresa, Pai do Senhor Andresa, Deus abençoe. Então, vem o Senhor dando as instruções, não vos engane. O primeiro século e o começo do segundo foram um tempo de grande fervor messiânico no judaísmo, pois os israelitas buscavam libertar-se do domínio romano. Muitas pessoas alegavam ser o Messias. Jesus avisou os discípulos que não fossem enganados por trás de declarações, guerras, né? O Senhor falou de muitos acontecimentos que antecederiam a sua vinda, revoltas e outras sedições comuns também virão, mas tais eventos não são fim. Então lá no 21:11 ele diz, uma grande variedade de fenômenos naturais e cósmicos acontecerão antes dos fins dos tempos. Dos versículos 8 a 11 fala de sinais antes do fim, enquanto o versículo 12 a 19 englobam as ocorrências dos eventos antes dos sinais, não é? Vos perseguirão, não é? Por amor do meu nome. E aqui, naturalmente, está se falando do período, não é? Em que o Senhor deixou a igreja no seu primeiro período, né? Jesus predisse as prisões e os sofrimentos que os discípulos enfrentariam por causa da sua identificação com o Salvador, não é? Alguns desses acontecimentos são detalhados em Atos, capítulo 3 até o capítulo 5, depois do capítulo 7, 21 ao 28. A referência à sinagoga, reis e governadores indicam que todas as nações compartilhariam a responsabilidade pelo massacre dos discípulos. Sempre os homens de Deus, os servos de Deus, tiveram que colocar suas vidas e o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, quando ele disse se após mim, ele estava indo para ser crucificado. Toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, este a salvará, né? E está lá no versículo, no 21:13, e vos acontecerá isso para testemunho. O sofrimento pode ser uma oportunidade para que o reino de Deus avance. Quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho se expandia na terra. Eles pensavam que ao matar um cristão, eles fechavam a boca de Deus. Mas quem vai fechar a boca de Deus? Quem vai fechar as mãos de Deus? Esse é o motivo pelo qual aqueles que resistem a grandes aflições e perseguições são chamados de abençoados. Está lá em Mateus 5, 10 a 12. No 21:14 diz, proponde, pois, em vosso coração. Jesus fala aqui um tempo futuro em que os discípulos devem estar em pé, prontos para exercitarem a fé, mesmo em meio à revolta. Porque você não sabe, nem eu, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer quando houver governantes que são contra a liberdade da pregação do evangelho. Muitos países, para se pregar o evangelho e colocar o pescoço na guilhotina, mas sempre haverá aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, que estarão olhando para o Senhor e fazendo a sua obra, não obstante que suas vidas sejam ceifadas. E lá no 21:15 o Senhor diz, e vos darei boca e sabedoria. Jesus promete aos discípulos que o Espírito Santo os ajudará com as palavras. Está lá em Lucas 12, 11 e 12. O cumprimento inicial dessa promessa é encontrado em Atos 4, 8 a 14, 7, 54, 26, 24 a 32.
sereis entregues. Eles já saíram para fazer o trabalho, sabendo que suas vidas seriam ceifadas, mas eles estavam com os olhos no céu, na eternidade, né? Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta soar. Mas enquanto não soa o som da trombeta, é nós que temos que estar sendo a trombeta de Deus neste mundo. Perseguição aos discípulos será dolorosa e severa. O vínculo com Jesus muitas vezes significa rejeição e reprovação da família, em alguns casos martírio. O 21:17 diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Aleluia! O que importa é que o nome do Senhor seja pregado. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, nem de ser cristão. Onde você passar com a sua Bíblia, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, porque nós estamos aí para mostrar que há um Deus no céu e que tem um representante na terra, que é você, que somos nós. Jesus motiva uma escolha. Alguns indivíduos que são contra a mensagem do Salvador reagem desfavoravelmente contra aqueles que se juntaram a Cristo. O 21:18 diz: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não, porque para colocar a mão num servo, numa serva de Deus, só com uma permissão de Deus, e se ele já tiver cumprido a missão que Deus determinou para ele. Tá aí, Daildo Santos, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo e nos preparar, porque vai chegar a nossa vez. Há muita gente brincando de crente, põe a Bíblia, canta louvores bonitos, mas vai ter um momento em que, para você ser cristão, você vai ter que enfrentar os inimigos de Deus. Vocês viram quando o nosso ministro novo agora, não é, André Mendonça, né, foi candidato, que ele enfrentou para ocupar aquela vaga. Ali você já tem uma visão, não é? Agora é um lugar de destaque, mas vai ser muito mais amanhã, porque para você ser cristão e defender o nome do Senhor, se prepare. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você deve se revestir do Senhor hoje e saber que você serve a um Deus vivo, que está com você presente e que vai estar do seu lado em todos os momentos da sua vida. Então creia, saiba isso e seja corajoso. Estava ouvindo o nosso irmão lá enfrentando, não é, na hora que ele estava sendo sabatinado, como é ser um cristão para essa geração distante de Deus. Então se prepare, se encha de Deus e não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Considerando que Jesus mencionou a morte de alguns no versículo 16, ele deve ser interpretado no contexto como a vida eterna. O investimento que você faz nesta vida para a próxima não será afetado pela traça nem pela ferrugem, né? Nós temos uma promessa de Deus. José Martins Santo, bem-vindo à paz do Senhor. Queridos, a promessa é que o Senhor está conosco e a nossa vida está nas mãos do Senhor, nem na mão dos médicos, nem na nossa saúde, nas mãos de ninguém, é do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor está me segurando, você está aí porque o Senhor está te segurando. Nada vai nos impedir de fazer a obra de Deus. A fidelidade e paciência de Jesus nos leva para a vida eterna. Está lá em Lucas 9:24. No 21:20, ele diz: um seco seria o sinal de que o fim estava próximo para Jerusalém, o templo. Aqui nós estamos meditando em Lucas 21. José Maria Santos, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Os outros evangelhos sinóticos, Mateus 24:15, Marcos 13:14, aludem à abominação de que falou o profeta Daniel. Aqui nós vamos entrar um pouco na profecia histórica para os dias que viveram no período de Jesus e que nós estamos vivendo hoje também. Amém, querido? Essa passagem compara a profanação do templo com a que ocorreu em 167 a.C., quando Antíoco Epifânio erigiu um altar para Zeus no templo de Jerusalém. Um sacrilégio parecido no templo aconteceu durante a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Agora o 22, dia de vingança. Jerusalém tinha se tornado objeto do julgamento divino por causa da sua infidelidade.
Jesus avisou a respeito dessa consequência ao longo do seu ministério. A premissa para tal julgamento remete às maldições da aliança mosaica e aos avisos dos profetas do Antigo Testamento acerca do julgamento vindouro. Há muitos textos aqui e eu vou pular eles. No 21, 23, terríveis aqueles dias, Jesus diz que serão tempos difíceis para as grávidas e para as mulheres com os filhos. Ele estava se referindo àquele período, não é? O julgamento e guerra nunca são agradáveis. O julgamento divino não é uma exceção. Uma grande aflição seria o destino da nação. Cairão, serão levados cativos. Aqui era todas as advertências que o Senhor estava dando ao seu povo, porque eles, ao invés de estarem nas mãos de Deus, fazendo a obra de Deus, estavam se entregando à idolatria. Em vez de levar a palavra do Deus da verdade para as nações, eles mesmos estavam se envolvidos na idolatria. Então está aí este versículo que elabora a queda de Jerusalém. Haveria morte, prisões, algo semelhante ao que aconteceu quando a nação esteve sob o poder dos assírios e dos babilônios, até que os tempos dos gentios se completem. Haveria um período no plano de salvação de Deus em que os gentios dominariam, e a queda de Jerusalém seria um sinal claro disso. O fato de que os tempos dos gentios se cumpririam também sugere que Israel novamente desempenharia um papel importante no desígnio de Deus. Quando nós lemos Romanos, do capítulo 9 a 11, Paulo então vai esclarecer que Deus não rejeitou o seu povo. Ele os puniu e ainda está punindo, mas virá um tempo em que de novo Deus voltará a tratar com o seu povo. E eu preparei alguma coisa para mostrar exatamente quando isso vai acontecer. Deixa eu continuar. Do 21, 25 a 26, sinais. Né? Jesus muda seu foco para o fim dos tempos, porque Deus falava para Israel, e há muita confusão quando os intérpretes da Bíblia confundem a nação de Israel com a igreja. Precisamos fazer uma divisão nisso aí, para podermos entender as Escrituras e saber viver esses dias nos braços do Senhor. Zilda Santos, bem-vinda, Pai do Senhor, minha irmã. Agora Jesus muda o foco para o fim dos tempos, mencionando pela segunda vez os tumultos cósmicos. Aí vai falar aqui Lucas 21, 11, né? Referindo-se a Isaías 24, 18 a 20 e outros textos. Homens desmaiando de terror. O medo de um caos cósmico causará apreensão acerca do que está por vir. Eu pergunto a você, te lembra alguma coisa? Homens desmaiando de terror? Que os nossos olhos estão contemplando a violência humana sem precedente, como se mata, como se destrói corpos, separando parte do corpo, distribuindo, não há nenhum sentimento. O que está havendo com essa humanidade? Então está aí, causará apreensão acerca do que está por vir. O 27 diz, o Filho do Homem numa nuvem. Faz referência aqui ao altivo retorno de Jesus. A alusão à nuvem e a ilustração vem de Daniel, lá no capítulo 7, 13 e 14, com a sua descrição daquele que recebe a autoridade do ancião de dias. Jesus visualizou este texto em termos de libertação apocalíptica. A imagem da nuvem é importante, visto que Deus é representado em nuvens no Antigo Testamento, com poder e grande glória. O Filho do Homem possui autoridade divina para julgar o mundo. No 28, capítulo 21, verso 28. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, o que está acontecendo com o nosso mundo no presente século? A apostasia avassaladora está dentro das igrejas, né? O Senhor, para muitos, está sendo alguém que virá, mas não tem quando. Então homens se distanciam de Deus, e líderes até que distanciam suas igrejas de Deus também. Este é o sinal de libertação dos seguidores de Jesus. O Filho do Homem age em favor daqueles
que sofreram em seu nome. Você está sofrendo pelo nome? Você está guardando a palavra de Deus? A tua vida é uma vida que está como uma lâmpada acesa nas trevas? Ou você está sendo ofuscado porque o seu testemunho está sendo um testemunho, como diz Romanos no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis, não deforma a sua vida deste mundo. Joaquina Rossetti, um abraço, dá um abraço no nosso pastor aí, Antônio Raimundo do Carmo, Deus abençoe, bem-vindo, irmã. Os tenros broto que nascem das árvores a cada primavera anunciam que o verão se aproxima. E o surgimento dos sinais preditos por Jesus marcará a vinda, né, a chegada do fim dos tempos. Sabei que está perto. Está lá 21:31. Saber que está perto. Os sinais cósmicos e o caos terreno são indicações de que o domínio decisivo e consumado de Deus está aproximando-se. O verso 32, o significado mais provável deste versículo é que quando o fim dos tempos chegar, ele virá instantaneamente. Os acontecimentos do fim dos tempos se abaterão sobre uma geração do início ao fim. Está lá em Lucas 17, 22 e 24. A palavra geração também pode referir-se a uma raça. Desta forma, pode indicar que os judeus continuarão a existir como um povo até o final. Não há de passar. É muito curioso que eles saíram lá, né, da descendência de Abraão, estão aí, nunca desapareceram, nem vão desaparecer, porque Jesus vem atendendo um pedido, um clamor que eles vão fazer, e Jesus vai descer para socorrê-los. Vamos continuar. Jesus garantiu aos discípulos que suas promessas acerca do fim dos tempos eram mais certas do que a própria criação. Deus fez uma aliança incondicional e unilateral, e ele a manterá, mesmo que o final dos tempos possa não vir a acontecer por um longo período de tempo. Os cristãos devem continuar esperando sua vinda. O dia do retorno de Jesus não deve pegar-nos despreparados. Devemos viver cada dia como se fosse iminente a sua volta. Alguém diz com muita razão, não é? A cada dia você se prepare como se Jesus viesse ao amanhecer. Diz que virá meia-noite como um ladrão. Muito bem, não importa quando virá. O importante é que você esteja preparado. Devemos viver cada dia como se fosse iminente a sua volta. No 21:35 fala um laço sobre todos os habitantes da terra. Marcos Roberto do Amaral, a paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. O fim é algo como todos têm que conviver. É como uma armadilha que as pessoas da terra, né? O julgamento chegará e por isso deve-se estar preparado. A vida tem de ser vivida à luz que está chegando ao fim. Do 21 até o 38, vigiai orando, aleluia. Você tem que estar orando, você tem que estar na presença do Senhor. Como está lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É a oração que te liga a Deus, é a oração que traz Deus até você, para que você possa fazer o que Deus quer que você faça. Vigiai orando. Jesus encorajou os seus discípulos a perseverarem na oração e na fé, aguardando o dia em que o Filho do Homem livrará os fiéis do julgamento, para que eles possam estar em pé diante dele, como está lá em 1 João 2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer uma reflexão de tudo que li até agora. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra.
Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante de Deus. Jesus está falando sobre a vigilância, sobre estar alerta, sobre estar pronto. Portanto, as pessoas que professam ser cristãos precisam viver à luz do fato de que o Senhor pode vir a qualquer momento. Portanto, precisamos estar sempre em guarda, sempre estar atento, porque o retorno dele é iminente, que significa que é provável que ocorra a qualquer momento. Não pense num longo tempo, pense hoje, agora, tem que estar pronto agora. Se comprometa com o mundo, com o pecado e com tudo que possa impedir que ele te abrace, dando um bem-vindo para você. Jesus lista 3 coisas que podem pesar nos nossos corações. Primeiro, a libertinagem. Segundo, a embriaguez. E terceira, a ansiedade pela vida. A expressão aquele dia refere-se ao tempo do fim e ao dia do retorno do Senhor. Estejam sempre atentos, significa que estou os alertando. Em Mateus 24, 36 a 39, Jesus diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui vemos novamente a compreensão urgente da necessidade de estar pronto. E nestes versículos Jesus adverte que será como nos dias de Noé. Noé advertia, Noé falava, mas ninguém acreditava. Estamos vivendo esses dias, dias de violência. Estamos vivendo esses dias, dias em que o homem abandonou o Criador. Estamos vivendo esses dias. Assim Noé pregou 120 anos e ninguém ouviu. Da mesma forma, as pessoas hoje não estão interessadas em ouvir ou preparar ou aguardar sua segunda vinda. É de se esperar que os incrédulos vivam de forma indiferente e irresponsável e sem consideração pelo Senhor, mas certamente não esperamos que os crentes, oh Deus, se aproveite de sua ausência e se comporte de forma irresponsável. Um verdadeiro crente quer viver com tanta antecipação da vinda de Cristo que seu coração não está sobrecarregado de pecado. O apóstolo João colocou isso dessa maneira em 1 João 12, 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Você está preparado para conhecer Jesus? Oh, glória a Deus! Você fez a preparação espiritual necessária? A Bíblia nos diz, aleluia, se alguém diz, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o 17 diz, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Jesus nos diz, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. No jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos, fique aqui, vigiem comigo. Mas quando ele retornou, ele os encontrou adormecidos e advertiu, vigiai e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, 41. Precisamos velar e orar para que Deus faça com que os fiéis sejam considerados dignos. Nossa fé, nossa vigília e oração, nossa confiança no retorno de Cristo é contada como justiça. Assim como Abraão acreditou em Deus e foi considerado como justiça, vigiar e orar faz com que o crente escape das coisas que vêm à terra e se justifique diante do Filho do Homem quando ele vier. Prontos para comparecer perante o Senhor,
justificado, pronto para ser formado semelhante ao seu corpo glorioso. Está lá em Filipenses 3:21, pronto para ser conforme a imagem do seu Filho, como está em Romanos 8:29, e pronto para servir a Deus dia e noite no templo dele na glória. Se você não está conseguindo servir a Deus aqui na terra, não pense que você vai conseguir servi-lo na eternidade, porque você está sendo exatamente preparado para entrar numa glória inacessível que estão aguardando os salvos. Então, como podemos fazer isso? A arma que Jesus usou para superar foi a oração e a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus hoje também devem velar e orar. Somos facilmente distraídos por este mundo, nossas necessidades e desejos carnais e pelos esquemas do nosso inimigo, como está lá em 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções ou seus ardis. Quando nos desviamos os olhos de Jesus e de seu retorno em breve, nossos valores começam a mudar, nossa atenção vagueia e logo vivemos com o mundo e produzimos poucos frutos para o reino de Deus. O que está escrito em 1 Timóteo 6:18 e 19? Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, e que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ele nos advertiu que devemos de estar preparados para, em qualquer momento, comparecer perante Ele e dar uma conta de toda a nossa vida, como está em Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 de Pedro 4:5 diz, os quais onde dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Mateus 12:36 e 37, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Estejam sempre atentos, orem, olhem as advertências que Jesus deixou. Só podemos permanecer fiéis quando nos dedicamos à oração. Para vigiar, devemos orar por resistência e liberdade de distrações. João 14:14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando vivemos com a ansiosa expectativa do retorno do Senhor, somos mais propensos a manter nossas vidas puras e os nossos corações preparados. Amém, queridos? Está aí, essa é a palavra que o Senhor deu ao nosso coração para você nesta noite. Mas eu vou encerrar esta mensagem com um louvor que virá logo após eu fazer essa oração e despedir de vocês. Amém, que Deus os abençoe, vos guarde, vos livre do mal. Quero te convidar para 15 para meia-noite, ter uma audiência com Deus, com o nosso pastor Elci Santana. Estaremos lá, amém? Amanhã às 6 horas, o pastor Wesley estará com a primeira hora e assim haverá uma sequência. Mas eu quero orar, que eu ainda quero que vocês escutem este último louvor, e este último louvor é o fechamento dessa mensagem. E Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, Pai? Abençoe a todos que me acompanharam neste momento desta live. Ser com eles, ser com seus lares, com suas famílias, com os seus pastores, com os nossos trabalhos, com as nossas lives, seja das 6 da manhã, seja do meio-dia, seja das 18 horas, seja da meia-noite, seja na nossa mesa redonda no sábado, quando estaremos com aquele grande trabalho. Pai, muito obrigado agora. Abençoa os teus filhos. E agora com o último louvor, quando estaremos fechando, depois da bênção apostólica, ó Senhor, que ele se completem no coração dele tantas palavras que foram mencionadas e ministradas, como também a advertência do Senhor, para que estejamos acordados, porque o Senhor pode vir a qualquer momento e precisamos estar preparados. Assim eu oro e entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Eu volto domingo às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica. Mas você vai desligar, depois liga de novo que eu vou encerrar exatamente com um louvor que fecha a nossa mensagem. Nesse tempo, muitos homens se escandalizaram.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por tudo que foi feito na minha vida, Pai. Até Aleluia. aqui, meus filhos, minha família, os enfermeiros no hospital. Glória a Deus, eu não sei dessa, Pai. O Senhor me abençoou, me ajudou, Pai. Aleluia, Obrigado, Jesus. Pai. Sobrevivi.